Amigos internautas, vamos ver aqui um verbo também irregular, bem irregular, vir. Tirando seu R, desidência do infinitivo, tirando-se a vogal temática I, teremos assim apenas o V para ser radical, que continuará sendo radical. Mas se trata de um verbo irregular, então esperem assim coisas bem anômalas. Na primeira pessoa, veja o que acontece, não fica o V, mas venha, ó, na primeira pessoa. E podem ter certeza, se aqui é venha com NH, o subjuntivo presente, ou imperativo negativo, é venha, todo ele. E em três pessoas aqui também. Segue aquele roteiro da formação do imperativo. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos as vindas, eles vêm. É interessante ver da terceira conjugação, em diversos pontos, ele imita o verbo ter. Eu tenho, eu vinha, tu vinhas, eu tinha, tu tinhas. Um é da segunda conjugação, o outro é da terceira. Mas aqui eles estão assim se imitando. Aqui, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Que eu venha, que tu venhas, que ele venha. Três pessoas aqui também imitam. Aqui não. Tive, tiveste, teve, tivemos. Aqui não seguem. Mas observem aqui este verbo. Venha, venho. Então venha, venho, venha. E aqui venha, venhamos, tá? Pretérito perfeito, o que é que acontece? Ele é da terceira conjugação, vogal temática I. Ó, vim, vieste, olhem o que é que apareceu aqui nesta coluna da vogal temática. A vogal temática E. Por isso que está certo o livro, o volume, verbo diagramado, que considera que esse também é um dos verbos que pula para outra conjugação, porque temos a vogal temática E. Mas e este I? Não seria a vogal temática I? Então ele seria bitemático. Teria duas vogais temáticas também. Mas a verdade é o seguinte, que este, emos, esse é da segunda conjugação. Vendesse, vendesse, vendêssemos, né? Observem bem. Vier, vender, venderes. Mas temos a vogal temática I e a vogal temática E. Onde acontece esta bagunça? No segundo quadro, as duas vogais temáticas estão presentes. Então, nós dizemos que este é mais um dos verbos que passam da terceira para a segunda conjugação. E aqui passa a ser regular no terceiro quadro. Somente 5 verbos são irregulares aqui no terceiro quadro. Então, o verbo ver tem essa anomalia. Venha, venha, tá? E aqui vinha, como tinha, né? E aqui, viesse, bitemático, temos a vogal temática I e a vogal temática E, aqui uma mancadinha, né? O mini laboratório mostra tudo isso, estamos examinando o verbo para dominá-lo bem, né? Quando eu vier, não é quando eu vir para cá, é quando vier, né? Vim, vieste, veio, vier, tá? São diferentes, ó. Quando eu vir, quando tu vires, o verbo vir, aqui é regular. Aqui nos verbos regulares são iguais, nos irregulares diferentes. Irregular, então diferentes, tá? Amigos, vamos agora ver o verbo intervir, derivado do verbo vir. E a regra áurea diz: o verbo derivado segue a conjugação do verbo primitivo. Apenas 2 desobedecem. Nós vimos antes, é o verbo requerer e o verbo prover. Eles preferem seguir a conjugação regular e não seguir o seu primitivo, querer, e o verbo ver. Não seguem, eles seguem a conjugação regular. Mas vamos ver aqui, olhem o verbo intervir, segue o verbo vir, seguindo a regra áurea. Intervenho, na primeira pessoa, então intervenha, intervenhas, intervenha, e 3 pessoas daqui que buscam o radical aqui do presente do subjuntivo, e aqui segue também o verbo vir, intervinha, intervieste, interveio, vim, vieste, veio, sem problema nenhum,
Muito bem. E no terceiro quadro trata-se de um verbo totalmente regular. Aqui imita eu tinha, tu tinha, eu detinha, tu detinhas, o verbo de ter também. O outro dia nós vamos dar o verbo ter para mostrar, fazendo até a comparação, que hoje não temos o mapa, o diagrama do verbo ter aqui. Mas acredito que vocês guardaram tudo, aqui não há problema nenhum, apenas aqui existe uma peculiaridade nas formas nominais do verbo vir, e só ele. No gerúndio e no particípio eles são iguais, intervindo, intervindo. Ele tinha intervindo, estou intervindo. No gerúndio intervindo e no particípio intervindo também. Né? Não existe intervido, mas intervindo. Só que na hora de diagramar, de quebrar aqui, esse o concorda, né? É uma desinência nominal, né? E aqui no gerúndio não. Todo ele forma o sufixo modo temporal do gerúndio. Tá? Amigos, como temos um tempinho sobrando, vamos analisar esse verbo valer. Onde estaria a sua anomalia? Observe, valer, segunda conjugação, vogal temática E, tirando o sufixo do infinitivo R, e tirando-se a vogal temática E, temos o radical val. Só que é tido como verbo irregular. Por quê? Porque aqui, ó, não é val, mas valiou. O resto tudo é regular aqui, ó. Mas, presente subjuntivo, que sempre copia o radical da primeira pessoa do presente indicativo, o radical então aqui também é vale. E 3 pessoas daqui. E as demais pessoas para a formação do imperativo afirmativo são buscadas. Claro, as segundas pessoas buscadas da segunda do presente do indicativo, menos o S, que é perdido pela estrada, menos o S, perdido pela estrada, vale tu, valei, né? Aqui, regular, vali, valesse, valeu, vendi, vendesse, vendeu, né? Aqui, regular, né? Somente tem esta anomalia, é a chamada de anomalia 1, tá? Que nós vamos ver um dia todo o esquema. Agora, meus amigos, vamos ver o verbo possuir. E todos os que terminam em uir, que seguem esta conjugação. Vejam, possuir, vogal temática I, o R sufixo, tirando-se fica possu, o radical. E observem que está aqui o possu, 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 do começo ao fim, só possu. Trata-se de um verbo que tem praticamente uma anomalia só. Possuo, possuis, possui. Possuímos, possuis, possuem. Interessante este acento. Se não colocam, lembre-se da acentuação objetiva, se não coloca este acento, passa a tonicidade para a vogal anterior. Possuímos, coisa que não existe, né? Bom, em português. Mas o resto não tem problema, ó. Verbo da terceira conjugação, ó, terceira conjugação, vogal temática I, mas o sufixo modo temporal é a, ó, é jogado aqui dentro, tá? E 3 pessoas transportadas para cá, muito bem. Aqui observem, possui, e aqui possuir. O acento gráfico levou a tonicidade para a vogal 1. Vogal 1, na acentuação objetiva se contam as vogais da esquerda, da direita para a esquerda. A vogal 1 é esta. Possui, acento porque senão fica possui. Possuíste, possuímos, possuímos, possuístes, possuíram. Bom, vamos conjugar. Eu possuí, tu possuíste, ele possuiu. Nós possuímos, vós possuístes, eles possuíram. Mais que perfeito, passa para cá. Né? Todos com acento, porque senão fica possuíra. O i iatizado exige acentuação gráfica. Aqui também, possuís, esse sufixo mal temporal é jogado aqui, como em todos os verbos, em todos, né? É jogado aqui dentro, é a marca do imperfeito do subjuntivo. Quando eu possuir, quando tu possuíres, normal, regular. Na conjugação é regular, apenas a acentuação, é claro, segue as regras da acentuação. Tudo regular. Então os verbos em uir tem apenas qual anomalia? Aqui. Aqui e aqui, aqui e aqui. Ó,
do verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte. E aqui ficou I. Ficou com com o seu I. Eu parto, tu partes, ele parte. Em princípio, esse é que é regular. E os demais todos em E são irregulares. Mas, como são poucos em o ir que fazem isso, então preferimos fazer isto. Apenas aqui, este verbo em o ir, ele tem anomalia. Eu possuo, tu possuis, ele possui. Possuis e possui. Quando do verbo partir seria parto, partes, parte. Fica I. O mini laboratório mostrou isto, senão a gente não iria perceber que este verbo é irregular. É irregular porque não segue o paradigma todo regular, né? Aqui ele fura. E assim influir. Influi, influis, influi. Né? Não é influes, influir, né? Nós vamos ver mais adiante outros verbos que têm este cacuete de ser irregular na primeira, na segunda e terceira pessoas do singular, do presente indicativo.